Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Tá difícil para mim, tá difícil para vocês, para muitas pessoas tá muito difícil mesmo, nós sabemos. Só que nós não podemos parar, não é verdade? Nós precisamos prosseguir. E nós temos muitas dificuldades às vezes para fazer isso. E às vezes eu fico pensando, por que será que é tão fácil a gente desistir das coisas? Não é verdade? E eu penso também, por que será que é tão difícil o caminho que nós percorremos desde o ponto de partida até o ponto de chegada? Por que é tão árduo? Por que será que a gente não poderia chegar nesse caminho de forma mais rápida, sem sofrimento, sem dor? E tem alguns motivos, né, para que isso aconteça. E toda essa insegurança nossa, ela gera em torno de um sentimento, que é o medo. Então nós sentimos medo. Do que nós sentimos medo? Nós sentimos medo de perder. Mas também nós temos um outro sentimento, que é o desejo, a vontade. O desejo do quê? A vontade do quê? De vencer. Só que muitas vezes esse medo que nós sentimos, ele é tão grande que ele chega a sufocar o nosso desejo de vencer. E aí, o que nós fazemos? Nós ficamos paralisados, nós não agimos e como se nós ficássemos vendo a vida correr. E a gente fica aqui parado, por quê? Porque a gente tem medo. E por que nós temos medo? Qual que é o principal motivo do nosso medo? E nós estamos falando aqui de algo assim natural do ser humano. Nós temos medo de falhar, não é verdade? De começar algo e não conseguir concluir. Esse é um motivo. Outro motivo que nós temos é o que vão pensar de mim? O que as pessoas podem pensar se eu falhar? Porque enquanto nós estamos na nossa zona de conforto, enquanto nós não estamos fazendo nada, nós não somos motivo de olhares. E quando nós partimos para a ação, os olhares, eles vêm de encontro a nós. E isso gera uma certa, digamos que uma cobrança, né? Uma obrigação de fazer as coisas corretamente. Nós também temos a falta de apoio, que é grande, e o nosso imediatismo. Porque a gente quer tudo para agora, a gente não sabe esperar. E eu acredito que isso acontece na minha vida, isso acontece na vida de muitas pessoas, dos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos conhecidos. Não é verdade? Isso é o nosso natural, isso é o nosso normal, isso é o que acontece com o ser humano naturalmente, porque nós somos falhos. Então nós estamos falando aqui de nós, seres humanos. Só que nós precisamos nos atentar muito com outro fator. E não é o natural, é o sobrenatural. O sobrenatural de Deus, do nosso Deus maravilhoso. E quando nós falamos de Deus, nós vamos até as Sagradas Escrituras, porque lá é a sua palavra, lá ele nos deixa o recado, a mensagem, porque ele quer que nós sejamos vencedores. Ainda que nesse trajeto nós soframos, o que é normal, mas nós vamos vencer. Isso ele deixa muito claro para nós. E aí nós vamos então dar uma passeada pelo livro de Êxodo, para ver uma pessoa que trabalhou de forma grandiosa demais para Deus. Nós vamos ler Êxodo, capítulo 3, no versículo 10, 11 e 12. Eu vou ler esses 3 versículos que vai ser a nossa base. E depois nós vamos passear um pouquinho pelo livro de Êxodo, para a gente ter um entendimento melhor. Eu vou ler, tá, irmãos? Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu
para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel. E Deus lhe responde: eu serei contigo. É tudo que a gente precisa desse versículo. Moisés, ele tem um encontro praticamente assim, é inusitado com Deus, porque ele vê a sarça pegando fogo, ele vai perto e vê, ela não se queima. Então ele vai chegando mais perto porque ele fica curioso e Deus está na sarça. Quando Deus fala para ele tirar sandálias, que é o lugar sagrado, os irmãos conhecem, né, muito bem esse texto. E Deus simplesmente fala isso para Moisés. Olha que simples. Moisés, você vai lá no Egito, onde tem o faraó poderoso, e você vai tirar mais ou menos uns 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, para mim. É claro que Moisés vai falar, quem sou eu para falar isso? Se fosse você, irmão, você falaria a mesma coisa, não pensaria? Ou, quiçá, saía correndo. E Deus fala para Moisés, eu estou contigo. Então é uma pergunta que hoje, se tivesse acontecido esse encontro, seria da mesma forma. Deus pede para mim, a Vera, fazer algo? Pede para você, irmão, fazer algo? E você fala, quem sou eu para fazer isso? E Deus vai falar para você. Você é a Marina, é a Neia, é a Deise, é a Vera, é o Alberto, é o pastor Luiz. Não importa quem você é. Se Deus te deu uma missão, é porque Ele vai te ajudar a cumprir esta missão. E isso aconteceu com Moisés. E na sequência, Moisés fala para Deus, mas eu não sei falar. Eu não sei falar direito. O que Deus faz? Deus fala, não, mas eu vou falar por você. Só que Moisés insiste. Olha como parece muito com a gente. Moisés fala, não, Senhor, eu não sei falar direito. Então, Senhor, pede para outra pessoa ir no meu lugar. Deus fica irado com Moisés. Assim como muito provável, ele deve ficar conosco também quando nós não fazemos algumas coisas que nós devemos fazer. Então, Deus providencia a Arão para ajudar a Moisés. Então, aquele problema que nós tínhamos lá atrás no natural que nós falamos, Deus resolveu. Por quê? Porque Deus, além de estar com Moisés, ele manda Arão para ajudar Moisés. Não é? Só que Moisés continua. O que Moisés fala? Ah, Senhor, mas eles não vão acreditar em mim. E olha o que Deus fala para Moisés. Eu não vou acompanhar na Bíblia toda, porque seria uma leitura muito extensa. E depois os irmãos podem ler. Pode ler todo o Êxodo, porque é maravilhoso. E aí Deus fala para Moisés, eu vou te dar poder. O poder que Deus dá para Moisés, que deu para Moisés, ele dá para mim, ele dá para você, para que nós possamos fazer aquilo que é propósito de Deus na nossa vida. E muitas das coisas são os nossos próprios sonhos, porque nós temos sonhos, nós temos lutas, e Deus ele está conosco. Então Deus faz com que Moisés ele possa apresentar alguns milagres. O milagre do bastão, né, que vira uma cobra, tem o milagre da mão que fica leprosa e depois não fica mais. Tem o milagre também da água que é tirada do Nilo e quando é jogada no chão vira sangue. Então são coisas que Deus fez para que quando Moisés fosse até as pessoas tivessem certeza de quem foi aquele que enviou a Moisés, que ele fala, eu sou. E da mesma forma é na minha vida, na sua vida, irmão. Deus ele vai trabalhar na minha vida, ele vai fazer milagres na minha vida, na qual quando as pessoas olharem para mim, a Vera, quando olharem para vocês, eles vão falar, não, essa é a filha do Deus verdadeiro, ela é enviada sim de Deus. Vocês são enviados sim de Deus, porque Deus ele nos dá esse poder para agir com as pessoas. E aí, o que nós comentamos também? Que muitas vezes, aliás, eu acho que a gente nem falou sobre isso. Muitas vezes nós temos sonhos, nós temos desejos e nós não damos um passo para realizar esse sonho.
nós ficamos com tanto medo, e como Moisés aqui, olha quanta coisa ele falou para Deus que ele não podia fazer. Ah, mas eu não tenho uma pessoa para me ajudar, manda outra pessoa, mas eu não sei falar, mas quem sou eu? Mas eles não vão acreditar em mim. E essas mesmas desculpas nós também damos. E se Moisés fosse levar em conta isso, ele não teria dado o primeiro passo. Mas Deus, no versículo que nós lemos, Deus foi enfático com Moisés. Eu estou contigo. Pronto. É só isso. Eu estou contigo. Se eu estou contigo, filho, vai em paz. E o que Moisés fez? Ele ficou parado? Não. Ele foi. Ele foi com Arão até o faraó. E olha que o recado que ele tinha para o faraó não era pouco, né? Ou você liberta o povo, seu filho primogênito morre. Pensa a situação de Arão e de Moisés. E eles foram e eles fizeram. Quando eles começaram a trabalhar essa parte de falar para o faraó, o que aconteceu? O povo começou a sofrer demais. E olha também como isso começa a aparecer muito com a nossa vida. Você está tentando fazer alguma coisa, só que ao seu redor você começa a ver um sofrimento das pessoas que você não consegue entender. O que você faz? Você está servindo a Deus, você está fazendo as coisas que Deus pede para você fazer. No entanto, aquelas pessoas que você ama, elas estão sofrendo. Mas Deus, ele incentiva Moisés o tempo inteiro. E Deus fala para Moisés, quando Moisés vai reclamar para Deus sobre isso. Quanto mais eu faço, mais o povo sofre. Eu não estou entendendo. E Deus fala o que para Moisés? Eu vou resolver agora com mão poderosa. Porque aquele que está conosco tem mão poderosa. Então nós não precisamos ficar preocupados com esse tipo de coisa, irmão. Se nós temos projetos, se nós temos planos, se nós estamos vivendo hoje uma situação tão difícil, quantas coisas nós passamos, pessoas que perderam entes sem poder trabalhar, perderam o emprego, a família sofrendo mais violência. Olha que triste, o pai não pode trabalhar, aí fica o pai, a mãe e o filho em casa, aí você vê onde o crescimento da violência contra a mulher, contra a criança, abuso sexual contra a criança, aumentou tudo. Mas Deus tem propósito, com certeza Deus tem propósito. E Moisés, ele continua. E ele vai até os israelitas e depois de tanta dificuldade, e aí nós sabemos que entra nas 10 pragas e tudo aquilo que nós não precisamos ler agora, que os irmãos depois podem ver e já conhecem, Moisés consegue, sim, sair do Egito. Ele consegue sair do Egito com os 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, que são muitas pessoas. Só que quando ele sai do Egito, olha que detalhe também muito bom para a gente meditar sobre isso. Deus não fala para eles irem pelo caminho mais curto. Deus fala para eles irem para o caminho mais longo, o caminho mais difícil. Irmãos, e por que Deus fala isso? Está registrado lá também. Porque Deus fala assim, se eles forem pelo caminho mais rápido, aonde tá os filisteus, eles vão ter medo, eles não vão ter coragem, eles vão desistir. Então Deus muitas vezes ele vai te enviar, te mandar por um caminho longo e você pensa, mas está demorando. Mas é o caminho que vai fazer com que você não desista. Porque se não for por esse caminho, você não vai conseguir. Isso Deus falou. Deus já falou, nós não vamos por esse caminho, nós vamos por aquele caminho. E eles seguiram por aquele caminho mais longo, indo embora do Egito. Será que Deus estava acompanhando esse povo? Será que Deus está me acompanhando você? Aí lá tem registrado. E o povo segue com Deus adiante deles. Uma coluna de dia, de nuvem,
e uma coluna de fogo de noite. Você não está sozinho, porque a coluna está ali na sua frente. Para que a coluna está ali na sua frente? Porque o caminho é difícil, é o deserto, é calor. Então, você tem a coluna de nuvem para quê? Para o refrigério que você precisa. Você não precisa de um refrigério porque o seu caminho é muito longo, é quente, é difícil. Tem a coluna de fogo, a coluna de nuvem na sua frente. E a coluna de fogo de noite. Para quê? Para iluminar o seu caminho. Então Deus vai refrigerar a tua vida, a tua alma, e Deus vai iluminar. Então nós não precisamos ficar preocupados. Mas a gente fica, não é? A gente não fica, irmão? A gente sabe de tudo isso. Tudo isso que eu tô falando para vocês, vocês sabem, eu sei, mas a gente insiste em ficar inseguros. Eu sou assim. Eu me sinto assim, eu acredito que muitos se sentem também. E nós continuamos a prosseguir. E quando nós estamos a caminho, como os israelitas estavam a caminho da terra prometida, como Deus deixou claro para eles estão sofrendo, mas eles estão caminhando. Só que o que acontece nesse meio do caminho? Eles olham para trás. E quando eles olham para trás, o que eles veem? Aí a gente vai se identificar de novo. Eles simplesmente veem o exército de Faraó atrás deles. E agora? E eles ficam desesperados. E o que Deus faz? A coluna de fogo e a coluna de nuvem saem da frente deles e vai para trás deles. A coluna de fogo e a coluna de nuvem, ela fica entre o faraó e o seu exército e o povo de Deus. Deus se movimenta. Deus, ele sai daqui, ele vai para lá, ele vai ali, ele te cerca para cuidar de você. E da mesma forma que foi lá com o povo, a coluna saiu da frente para ir para trás, para proteger. Deus faz isso comigo hoje. Deus se movimenta ao meu redor, Deus se movimenta ao seu redor. Olha que magnífico, que coisa assim sobrenatural, que nós temos que acreditar nesse sobrenatural, porque se a gente ficar no natural, a gente não vai a lugar nenhum, a gente não vai dar o primeiro passo, a gente não chega em lugar nenhum. Então, eles vão, a coluna vai lá para trás e o povo desesperado. E então tá, aí Deus está protegendo, então vamos continuar, e o povo continua. Só que aí chega um determinado ponto que não dá mais. Não dá mais para mim, não dá mais para você e não dava mais para o povo de Israel. Por quê? Porque tinha o mar. E aí? E agora? Agora é hora de desistir. Nós falamos que tem um ponto de partida e um ponto de chegada. E tem um processo para você fazer esse caminho. E durante esse processo todinho, Deus está com você. E aí você dá de cara com o mar. E aí o povo fica revoltado. O povo fala para Moisés, antes a gente tivesse ficado lá. Antes eu não tivesse feito nada. Eu tivesse continuado escravo. Eu vim para cá para morrer desse jeito. Por que você tirou? E Moisés vai lá falar para Deus. Porque Moisés é o porta-voz de Deus. Eu sou uma porta-voz de Deus, vocês são porta-vozes de Deus. Deus me convocou, Deus convocou vocês e muitas outras pessoas. E Moisés seguiu firme, sabe lá como estava o coração de Moisés? Porque ele estava liderando toda aquela multidão de pessoas. E Deus fala o quê? Diga ao povo que marche. Eu devo continuar marchando.
Você deve continuar marchando independente daquilo que está na sua frente, aquilo que está atrás de você. O que está atrás de você não vai te pegar, porque Deus, Ele te cercou. E aquilo que está na sua frente, Deus vai fazer um milagre. E Deus fala, creia. Moisés fala, creia, marcha. E o que aconteceu? Vocês sabem o que aconteceu. O mar se abriu e o povo atravessou. Então, se você chegou num ponto que você já passou por todos esses obstáculos que nós falamos, sua família já passou por todos esses obstáculos também, principalmente pela situação que nós vivemos hoje, uma situação crítica difícil, onde nós não sabemos quem fala a verdade, quem fala mentira. Se você tem um problema, você não pode nem ir para o hospital, não é? São tempos difíceis, E você já deu de cara com o mar ali? Você já tá naquele ponto de agora eu vou desistir? Não desiste, irmão. Sabe por quê? Porque o mar vai se abrir para você. Porque o Deus que nós cremos é um Deus sobrenatural. Ele é um Deus capaz de qualquer coisa. O que ele fez no Egito, as pragas do Egito, o que ele fez para salvar o povo de Faraó. E no começo já ele fala para Moisés, não vai ser fácil, porque Faraó não vai deixar você fazer isso. Então pensa a dificuldade que Moisés não teve para conseguir ir adiante com esse projeto, com esse plano. E nós estamos falando de algo grande, não é verdade? Só que às vezes na nossa vida as coisas começam em algo tão pequenininho, só que vai se transformando em algo tão grande e a gente não consegue notar. Uma pessoa que não consegue limpar a casa, que não consegue levantar, sabe, desânimo, tristeza, são coisas pequenas. A gente não está falando só de coisa grande, são coisas que começam tão pequenininho dentro do nosso coração, dentro do nosso dia a dia. E se a gente não ficar esperto, a gente não dá o primeiro passo. E você dar o primeiro passo é extremamente importante, porque o que Deus tem para você é algo tão grande, só que isso não está ali, perto da linha de partida. Não, ela está lá depois da linha de chegada, porque você tem um trajeto para você caminhar, para você chegar. Então, irmão, não para no meio do caminho. Segue em frente, porque o Deus que você tem, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele tem mão forte. E o que Ele fez por eles, Ele faz por nós hoje. Porque Deus não muda, não é? Deus não é o mesmo ontem, não é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. E o que Ele tem para nós? Se nós desistirmos, se nós recuarmos, a gente não vai conseguir chegar naquele propósito que Deus tem pra gente. Se você tem um sonho, coloca o teu sonho nas mãos de Deus, para que ele esteja em harmonia com os sonhos que Deus tem para sua vida. Se você tem projetos, coloque esses projetos na mão de Deus, porque Deus ele conhece o seu coração e ele vai trabalhar de uma forma que as coisas aconteçam na sua vida e na vida de outras pessoas. Vocês se lembram? Nós falamos a semana passada sobre Noemi. Quantas pessoas não saíram felizes depois de tanta tragédia? E isso que nós esperamos. Ainda que nós tenhamos perdido alguém, tenhamos passado por um sofrimento tão grande, mas nós sabemos que aqui não é o fim. E Deus vai operar grandes milagres na sua vida, assim como Deus operou grandes milagres na minha vida. E o que eu gosto e costumo dizer muito, irmãos, é assim, a importância das pessoas que Deus coloca na nossa vida, no nosso caminho. É muito importante, porque Deus usa as pessoas. Quando Moisés estava com medo, inseguro por conta da voz, e ainda que Deus tivesse ficado irado com ele, Deus coloca
Arão para estar com ele. E Arão, acredito que dava conforto para ele. Assim como Deus falou também para ele juntar os anciões, e ir também para o Egito. Ele não estava sozinho, ele não foi sozinho. Além dele ter a presença de Deus na vida dele, agindo ativamente, ele também tinha outras pessoas que Deus já havia preparado. Então nós temos que marchar e não parar no meio do caminho. Porque nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por obstáculos. E aí, quando isso acontecer com você, você se lembra tudo aquilo que Moisés passou e o que ele deixa para nós de exemplo, de força, de fé. Não é verdade? E isso só tem que nos alimentar, tem que nos fazer ser pessoas melhores. E como a palavra de Deus mesmo fala, se nós acreditarmos só nesse mundo, nós somos os piores. Não é verdade? E aí a gente pode perguntar, tá, mas Moisés, ele não atravessou, ele não chegou até a terra de Canaã. Sim, ele não chegou, mas será que o propósito era ele chegar? Ou seria ele libertar o povo, fazer um povo novo para o Senhor? Porque quem sabe... do detalhe, do projeto é Deus. E muitas coisas hoje nós não entendemos. E não adianta a gente ficar quebrando a nossa cabeça e nem culpando a Deus pelas coisas. Nós temos que crer, ter fé e seguir, marchar e enfrentar cada obstáculo que nós tivermos que passar. Porque a coluna de fogo e a coluna de nuvem, ela vai estar se movimentando para nos proteger e nos guiar, refrigerar a nossa alma. Amém, irmãos? Que o Senhor abençoe cada um de vocês, que o Senhor nos fortaleça e nos ajude, que a sua palavra cresça de uma forma tão grande no nosso coração e que nós cada vez tenhamos mais força e coragem de enfrentar tudo aquilo que nós temos enfrentado e o que nós ainda vamos enfrentar. Unidos, nós, com o amor de Cristo, será tudo muito mais fácil. A nossa união é muito importante.